alegria todo dia. Líder FM. Reflita um pouco. Deus tem uma palavra para o seu dia. Vamos ao nosso momento de reflexão aqui no programa Amanhecer 102. Eu espero que essa palavra venha edificar o teu coração, venha trazer luz, direção, cura, restauração. Esse é o propósito da palavra de Deus. E esse é o propósito do nosso programa todos os dias. Esse programa é uma bênção. Milhares e milhares de pessoas todos os dias estão conosco aqui neste momento de edificação. E Deus tem falado conosco. Não é um programa que é uma bênção por minha causa ou qualquer outra palavra de sabedoria minha, não. Eu sou apenas canal de Deus para falar com você todos os dias. Eu louvo a Deus porque Ele me fez útil. Porque eu reconheço que tudo vem do Senhor. E nada vem da nossa particular elucidação. A glória é do Senhor. É por isso que eu digo que esse programa é uma bênção. Principalmente na minha vida. E eu acredito que na sua vida também, você que está ouvindo a nossa programação. Deus é fiel. A nossa reflexão de hoje está no livro de Tiago, capítulo 4. A Bíblia diz no versículo 6. Antes, Ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O versículo 5 é um texto que outro dia eu ouvi de um homem de Deus que me parou e disse assim, olha, Deus tem ciúmes de você. Já viu uma pessoa ciumenta? Uma pessoa ciumenta, ela pode causar uma guerra pela pessoa que ela está tendo ciúmes, né? E aqui no versículo 5 diz isso. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Deus tem ciúmes de nós. O Espírito de Deus tem ciúme de nós. Então quando estamos pendendo para um outro amor, uma outra devoção, ou algo que tira a nossa atenção, Deus tem ciúme. Com certeza Ele tem ciúme, porque Ele nos ama. E no versículo 6, que nós já lemos, a Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como nós precisamos dessa graça, né? Que é o favor que não merecemos, que é a força que nos impulsiona a nos levantarmos depois de um tombo, depois de uma perda, depois de um momento difícil. É a graça do Senhor que nos faz nos levantar todos os dias e crer que as situações, as circunstâncias podem ser superadas. Mas aos soberbos, a Bíblia diz aqui que ele os abate, né? Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós, a limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Versículo 8. O versículo 10 diz assim, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amados, falando em soberba, eu lembro da história do rei Nabucodonosor. Para que homem mais soberbo do que aquele rei? E tem muita gente muito parecida, que bate no peito, né? E se gaba das suas conquistas, ou da sua inteligência, ou da sua força, ou da sua posição social. Há reinos, há políticos, né? Que muitas vezes estão se achando. Mas tem um tempo que Deus abate os soberbos.
E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Tem pessoas que começam a sua trajetória com humildade, mas o orgulho, a altivez, entra no coração e chega a um determinado ponto, oposição, que ela, muitas vezes sem perceber, já começa a se achar, se vangloriar e se esquece de Deus. E tem um tempo que Deus disse basta. E foi o que aconteceu na vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor já tinha conquistado tantos reinos. Ele se achava o tal. E os sacerdotes de Nabucodonosor o chamavam de o favorito de Nemo, né? Ele se vangloriava ao ponto de fazer uma própria estátua de si mesmo, obrigando todos a se ajoelharem, o que não aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não se ajoelharam e foram lançados na fornalha de fogo por Nabucodonosor, em punição. Mas o Senhor os livrou, né? A gente lembra muito dessa história. Mas aqui no capítulo 4 do livro de Daniel, a gente vê uma história onde Nabucodonosor teve um sonho. E ele chamou, mais uma vez, Daniel para interpretar esse sonho. A gente acredita aqui que Nabucodonosor, ele pediu emprestado o livro de Daniel para escrever um capítulo, porque ele mesmo descreve muitas coisas aqui do capítulo 4. E depois que ele contou o sonho para Daniel, para a gente encurtar a história, no versículo 24, Daniel disse: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. E Daniel disse para ele: serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passará-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as árvores as raízes da árvore, o teu reino voltará a ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Então Daniel disse para ele: olha, rei, o teu reino será tirado, e você vai sair dentre os homens. Daniel estava falando da loucura que viria sobre Nabucodonosor, porque ele veio a ser louco. E ele teve que sair do palácio, toda aquela pompa, todo aquele orgulho, aquela soberba caiu por terra. Mas esse foi o conselho. Portanto, aceita o meu conselho, desfaze os teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Amados, muitas pessoas recebem conselhos da palavra de Deus, do Senhor, todos os dias. Como Nabucodonosor também recebeu. Mas Nabucodonosor demorou 12 meses, 1 ano, para entender isso. E não se posicionou. Talvez se ele se posicionasse, como Daniel falou aqui: aceita o meu conselho, para que se prolongue a tua tranquilidade. Ele talvez continuava se achando, e nós vamos ver aqui no versículo 29, que passaram 12 meses, e onde estava Nabucodonosor? Passeando na sua soberba, no seu palácio. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Olha só que soberba, né?
o meu poder, a minha magnificência, para a minha glória. Não é essa a Babilônia. Depois disso, queridos, não foi mais Daniel que falou com Nabucodonosor, o próprio Deus. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu e disse: a ti diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Passou de ti o reino. A casa caiu. A casa caiu. Você está se achando, Nabucodonosor? Que você é o tal, é o soberano, é poderoso. Você quer glória, é? Tá bom. Você vai ver agora quem é aquele que é o único digno de glória. Versículo 32. E será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais. Far-te-ão comer erva como bois, passar-te-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. Versículo 33 diz assim: na mesma hora se cumpriu a palavra do Senhor sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e passou a comer erva com os bois, e o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu. Seu pelo cresceu como penas de águia, e as suas unhas como de aves. Amados, ele foi. Já pensou um rei soberbo? Já pensou uma pessoa tão soberba? Eu vi outro dia uma cena de pessoas poderosas, entre aspas, né? Sendo presas pela Polícia Federal naquela operação Lava Jato, humilhados ali, e outros tantos que tinham orgulho, que eram ícones, que muitos estão na cadeia. Nabucodonosor, imagine aquele rei pomposo, que tinha sua própria imagem, sua própria estátua, que obrigava as pessoas a se humilharem perante a sua imagem, que queria glória, que fazia tudo, que criou um império babilônico, que conquistou povos. Imagina aquele homem rastejando, comendo capim, com o cabelo grande, tudo cresceu, seus pelos, suas unhas enormes. Ele passou 7 anos. 7 anos como um bicho, como um boi. Eu acredito que nem entre as vacas, os bois, ele foi aceito mais, porque ele era esquisito. Ele era muito esquisito. Mas, queridos, Deus humilha os soberbos e exalta os humildes. Deus abate os soberbos. E a soberba precede a ruína. Não tem jeito. Mas a história de Nabucodonosor, ela teve um final diferente. Versículo 34 diz: ao fim daqueles dias, aqui é ele descrevendo, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. No versículo 36 diz: no mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Imagine, Deus restaurou aquele homem, e o seu reino e a sua glória foi maior ainda. Mas sabe por quê? Porque ele entregou a glória àquele que é digno. Nabucodonosor ficou louco quando ele disse aqui que o meu entendimento voltou. É porque Deus permitiu que aquela loucura saísse dele.
para que ele pudesse compreender a situação. E ele compreendeu e disse: agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto o Deus dos céus, que abate os soberbos. E porque ele reconheceu e glorificou a Deus, o seu reino foi restabelecido, a sua majestade devolvida, porque ele reconhecia que só há um Deus no céu e na terra. A ele toda honra, toda glória e todo louvor. Eu não sei se você está pegando alguma coisa dessa ministração, dessa reflexão, mas tem um momento, queridos, que nós somos abatidos pelo próprio Deus. Momentos onde nós estamos tendo deuses para nós, fazendo coisas nossos deuses, dando mais glória e importância a pessoas, a coisas, a situações, a posições social ou política. Mas a soberba precede a ruína. Aquele que reconhece que a glória é de Deus, que Ele é o único digno de todo louvor e toda glória, esses humilhados serão exaltados. E o Senhor dá graça aos humildes. Que a graça do Senhor venha sobre a tua vida e que você glorifique e reconheça que Deus é Deus, que abate os soberbos e o único digno de ser glorificado. Mesmo sem entender, eu confio. Vamos orar, vamos colocar nossa vida no altar, vamos nos humilhar na presença do Altíssimo. Pai querido, Deus maravilhoso, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu Te glorifico e exalto, porque nós não somos nada sem o Senhor. Pai, fala aos corações, trata os corações, quebra o que tem que ser quebrado, queima o que tem que ser queimado, liberta o que precisa ser liberto. Levanta aquele que está caído, Senhor, restaura aquele que precisa de restauração. Consola aquele que chora, faz o milagre a quem precisa de um milagre hoje, Senhor. A essa vida que está se humilhando diante do Senhor, reconhecendo que foi altivo, que foi soberbo, que foi presunçoso, Senhor. Muda a sorte deste homem, como o Senhor restaurou o reino daquele homem que se humilhou e foi abatido pelo Senhor. E reconheceu o Deus soberano, o Deus tremendo, o Deus altíssimo, como o Senhor de todos os tempos, de todas as vidas, de todas as gerações. Ah, Senhor, somos tão pequeninos diante do Senhor. Eu te peço, Senhor, que Tu venhas a tomar cada vida que tem se humilhado na Tua presença. Levanta, Pai, e derrama da Tua glória. Cuida de cada um, muda a sua sorte, visita essa casa, essa família. Toma esse coração em Tuas mãos e derrama da Tua alegria, do Teu favor, da Tua paz, em nome de Jesus. Você não precisa entender, você precisa crer. Deus te abençoe poderosamente. Se você foi edificado com essa reflexão, deixa o teu like, se inscreva no canal e não esqueça de compartilhar. Um dia abençoado para você. Shalom, shalom.